Poucas palavras de Jesus são tão ignoradas quanto estas. Quando tudo começar, não ore perguntando o que fazer. Corra. Essa frase muda tudo. Ela quebra a ilusão de que o período mais sombrio da história humana será enfrentado com conforto, planejamento ou adaptação. Jesus não fala em negociação nem em preparação logística. Ele fala em fuga, urgente, sem olhar para trás. Isso nos revela algo profundo. O tempo da grande tribulação não será um teste de inteligência nem de força física. Será um teste de obediência, discernimento e fidelidade absoluta. Jesus deixa claro que haverá um momento específico em que o relógio começa a contar. Um instante em que tudo muda. Ele aponta para um evento profetizado séculos antes pelo profeta Daniel. A profanação do lugar santo. A ruptura definitiva de um pacto. A revelação do homem que se coloca como Deus. A partir desse momento, a Terra entra em um período de angústia como nunca existiu. Não se trata apenas de guerra ou crise econômica. Trata-se de controle total. Controle do corpo, da consciência, da adoração e da sobrevivência. Por isso Jesus é tão direto. Quem estiver no telhado não deve descer. Quem estiver no campo não deve voltar para casa. Não é falta de compaixão, é consciência do que está por vir. O sistema que se levanta nesse período não permite hesitação. Cada segundo conta. E então, ele aponta o primeiro lugar de escape: as montanhas. As montanhas representam distância dos centros de poder, afastamento da infraestrutura do controle e ruptura com a lógica urbana que depende de sistemas regulados. As cidades, nesse tempo, se tornam armadilhas, lugares onde tudo depende de autorização, onde comprar comida, água ou abrigo exige submissão. O texto bíblico deixa claro que ninguém poderá comprar ou vender sem aceitar a marca do sistema. Isso não é apenas economia, é adoração disfarçada. É submissão espiritual travestida de sobrevivência. As montanhas simbolizam o afastamento desse sistema, não apenas por segurança geográfica, mas por independência espiritual. Elas sempre foram lugares de encontro com Deus. Foi no monte que Moisés ouviu a voz divina. Foi no monte que Elias se escondeu. Foi no monte que Jesus buscava silêncio para orar. Mas fugir para as montanhas não será simples. Jesus menciona mulheres grávidas, mães com filhos pequenos e pessoas que terão dificuldades reais. Ele não condena essas pessoas. Ele demonstra compaixão. Mostra que esse tempo será cruel até com os inocentes. Ele fala do inverno, do sábado, das limitações físicas e culturais. Tudo isso revela que o alerta de Jesus não é apenas simbólico, ele é literal, é prático, é sobrevivência. Mas a revelação não termina aí. O livro do Apocalipse expande esse ensinamento e revela algo ainda mais profundo. Existe um segundo lugar de proteção, um lugar que não surge por acaso, um lugar preparado pelo próprio Deus. O texto fala de uma mulher que foge para o deserto. Essa mulher representa o povo da aliança, o remanescente fiel, aqueles que reconhecem o Messias e se recusam a se dobrar ao sistema da besta. Ela não foge aleatoriamente. Ela foge para um lugar preparado. Isso muda tudo. Deus não improvisa proteção. Ele antecipa. Ele prepara antes que a crise chegue. Nesse lugar, o texto afirma que ela é sustentada por um período exato. Nenhum dia a mais. Nenhum dia a menos. O mesmo tempo da grande tribulação. Isso mostra que Deus conhece o limite da dor e controla o tempo da provisão. O deserto, que parece lugar de morte, se transforma em lugar de sustento. Assim foi com Israel no passado. Assim foi com Elias. Assim será novamente. O texto fala de asas de grande águia, uma linguagem que aponta para livramento sobrenatural. Deus acelerando o escape. Deus criando caminhos onde não existiam. Deus usando meios naturais e sobrenaturais ao mesmo tempo. A Bíblia nunca separou o espiritual do real. Quando Deus age, a realidade se dobra. Esse deserto não é apenas um local físico. Ele representa separação, refino e dependência total. No deserto, não há distrações. Não há sistemas paralelos. Não há segurança humana. Há apenas Deus e aqueles que confiam nele. Isso revela algo essencial. O deserto não é punição, é proteção.
não é abandono, é cuidado intenso. Mas então surge a pergunta que muitos evitam: e aqueles que não conseguem fugir? E aqueles que não chegam ao deserto? E aqueles que são cercados, capturados e pressionados? A Bíblia responde com algo ainda mais profundo. Existe um terceiro lugar de segurança, e ele não é geográfico, ele é espiritual. O texto chama esses de bem-aventurados, aqueles que morrem no Senhor durante esse período. Isso parece contraditório aos olhos humanos. Como a morte pode ser vitória? Mas a Escritura revela que esses vencem a besta não escapando dela, mas recusando-se a adorá-la até o fim. Eles não perdem, eles triunfam. A vitória não é definida pela sobrevivência física, ela é definida pela fidelidade. Esses vencem pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e por não amarem a própria vida até a morte. Isso é forte. Isso revela que Deus oferece proteção de formas diferentes, de acordo com o chamado de cada um. Uns fogem, uns são sustentados, uns entregam a própria vida, mas nenhum é abandonado. Todos pertencem a Deus. A grande lição é esta: o objetivo da tribulação não é preservar corpos, é revelar corações. Por isso não existe neutralidade, não existe meio termo, não existe adaptação segura. O sistema exige adoração, e a recusa tem custo. A Bíblia deixa claro que esse controle será global. Nenhum país ficará de fora, nenhuma economia paralela sobreviverá, nenhuma cidade será segura. O mundo inteiro se curvará ou enfrentará a consequência. E o mais assustador é que esse sistema virá acompanhado de sinais e maravilhas, milagres reais, poder real, não ilusões. Milagre não é selo de verdade. Alinhamento com a palavra é. Por isso, o discernimento será mais importante do que nunca. Quem não conhece profundamente as Escrituras será enganado. Quem busca experiências acima da verdade cairá. A fidelidade nesse tempo não será emocional. Ela será doutrinária. Ela será fundamentada. E aqui entra a parte mais transformadora. O deserto também é lugar de restauração. Deus fala ao coração, renova alianças, prepara o povo para o reino que vem. Nada disso é eterno. O sofrimento tem prazo, a perseguição tem limite, a dor tem data para acabar. Porque o rei retorna. Aquele que avisou para fugir é o mesmo que volta para governar. Ele não abandona os seus, ele os prepara. Quando ele voltar, todo o sistema cairá, toda falsa autoridade será destruída, toda imposição será quebrada. A besta será julgada, o falso profeta será silenciado, o controle será desfeito, e os fiéis, os que fugiram, os que resistiram e os que morreram no Senhor, todos estarão com ele. Isso nos leva a uma pergunta que não pode ser ignorada. Se esse tempo exige discernimento, você está buscando conhecimento. Se esse tempo exige desapego, a que você está preso. Se esse tempo exige fidelidade, onde está a sua lealdade? O alerta de Jesus não é apenas futuro, ele começa agora. A forma como você vive hoje revela como reagiria amanhã. Aqui no Sabedoria Sagrada, acreditamos que compreender as Escrituras não é gerar medo, é gerar preparo. Se esse conteúdo falou com você, escreva nos comentários. Você acredita que o deserto também pode ser um lugar de encontro com Deus? Você se considera preparado espiritualmente para discernir a verdade? O que hoje te prenderia se tivesse que correr? Inscreva-se no canal Sabedoria Sagrada. Deixe o like e permaneça atento, porque a maior proteção não está em um lugar, está em permanecer fiel até o fim.